Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero muito que sim. Bom, hoje eu vim trazer para vocês o resumo, né? O que eu achei a respeito desse livro do Pierre Barbet, A Crucificação de Cristo, descrita por um cirurgião. Se eu indico, se eu gostei, se eu não gostei, o que eu não gostei. Bom, primeiramente, esse livro é um livro que eu acredito que todo cristão deve ler, todo cristão que se interessa pela história de Jesus, né? Como o nosso Senhor, ele morreu na cruz por nós, como que foi esse sacrifício, porque eu acho que por mais que a gente leia os evangelhos, que a gente leia livros até mesmo como esse, veja filmes, eu acho que a gente nunca vai conseguir entender, né, a dimensão, o valor real mesmo desse sacrifício que Jesus fez por nós. E esse livro, ele nos ajuda muito nessa questão. E por quê? Porque esse médico, o médico francês Pierre Barbet, ele não é só médico, né? Ele é também um cristão, uma pessoa que procurou, viveu aí anos da sua vida, cerca de 20 anos, estudando desde aquele momento que o Senhor Jesus começou a agonizar, né? O sofrimento dele ao saber o cálice que ele ia beber lá no Getsemane, desde esse primeiro momento que o Evangelho de Lucas vai descrever, que ele começou ali a suar sangue. Então ele começa a explicar desde aquele momento o que foi aquilo, né? Por que o Senhor Jesus suou daquele jeito? Por que saiu sangue do seu suor? Então ele começa a explicar desde esse momento até os últimos segundos de Jesus na cruz. E ele chegou nessas conclusões estudando cerca de 20 anos. Ele chegou a crucificar alguns cadáveres, né? Vários cadáveres, na verdade, com as estaturas mais ou menos ali do que seria o tamanho de Jesus, né? Com o tamanho exato da cruz, né? Romana, como que era aquela crucificação. E nessas crucificações, ele usou as medidas mais ou menos exatas, né, que eram usados nos tempos romanos, como que o Império Romano usava naquela época, o Pierre também usou. Tanto o patíbulo, que é aquela madeira horizontal que o Senhor ele vai carregar até o Gólgota, quanto os chips, que é a madeira vertical, aonde o patíbulo vai ser prego. Então o Pierre ele vai narrando desde aquele momento do Getsemane até quando Jesus é preso, que ali ele começa a levar bofetadas, ele começa a ser espancado, né? O momento que ele chega lá na Fortaleza Antônia, que ele também é espancado, ele é de uma maneira assim brutal, a maneira como o Pierre descreve nesse livro, ele é dilacerado, o Senhor Jesus não sobra praticamente nada do seu corpo que não esteja cortado, rasgado, dilacerado. Então ele vai narrando tudo isso de uma maneira que dá pra gente entender, uma maneira fácil de entender. Não precisa, né? Se você entender de anatomia, ele vai narrando e ele vai falando e você vai conseguindo entender. E é impossível você ir lendo esse livro e você não ser transportado, sabe? Eu acho que isso é o mais legal dos livros, é que você consegue ali, a sua imaginação ela te leva muito além. E lendo esse livro, você consegue se transportar para aquele momento. Você consegue ali ver, sabe? Parece que você está naquele momento vendo o sofrimento do Senhor Jesus, tudo o que ele passou, toda a trajetória que ele teve que andar. Ele também narra o porquê que o Senhor Jesus ele caiu várias vezes antes de chegar no Gólgota, né? 3 vezes ele caiu e foi necessário até mesmo que houvesse um homem para ajudá-lo, que foi Simão Sirineu. Então ele vai narrando também o porquê disso. Ele vai contando cada momento ali na cruz também que o Senhor ele tinha que falar as frases que ele falava, Pai, perdoa-lhes, né? As frases que ele, a última que ele disse, que está consumado, quando ele pediu água, todas as vezes que ele falava, ele tinha que fazer um esforço extremo em cima dos pés, das mãos. É mais ou menos como se a pessoa tivesse te sufocando, te estrangulando, e quando você tivesse quase morrendo, ela soltasse e deixasse você respirar de novo, e isso fosse repetindo por várias vezes. Então, todas as vezes que o Senhor ele precisava respirar, ele tinha que fazer um esforço extremo e sentir muita dor na parte dos cravos, principalmente na parte dos pés. Bom, e a minha breve conclusão final é que eu garanto assim para vocês que não tem como a gente ler esse livro e chegar até o final dele e não chorar, sabe? Principalmente ali no final, que o Pierre ele vai narrando todo o sofrimento de Jesus, os seus momentos finais
ali na cruz do Calvário. Ele vai narrando de uma maneira que a gente consegue sentir, sabe? Ele passa pra gente tudo aquilo, o que ele sentiu no momento que ele estava escrevendo o livro. E a gente consegue sentir esse sentimento, sabe? De agradecer a Deus por esse sacrifício que o Senhor fez por nós, de nos sentir tão pouca coisa, né? Perto de tudo que o Senhor nos dá, perto de tudo que o Senhor tem feito na nossa vida. E no momento final, foi a parte que eu mais me emocionei, foi exatamente o final que eu quero compartilhar rapidinho aqui com vocês. O que ele escreveu na última estrofe do livro, aqui, ó. Agora, leitor, agradeçamos a Deus que me deu forças para eu escrever tudo isto até o fim, não sem lágrimas, e que esse relato resulte para você e para mim em uma vida mais fiel, mais santa, mais grata, mais próxima desse Jesus crucificado. Amém? Eu fiquei assim, na hora que eu tava lendo, já chegando aqui nessa última partezinha aqui, que foi essa aqui que eu li pra vocês, eu não contive as lágrimas, né? E eu comecei a pensar assim, nesse sacrifício do Senhor, né? De o quanto o Senhor, ele nos ama, ele não se poupou de nada, ele não se absteve de nada. Naquele momento ali em que os carrascos, eles estavam espancando o Senhor, flagelando o Senhor, ele não abriu a sua boca. E com isso, a ira daqueles soldados, ela se torna muito mais possessa, muito mais satânica, né? A vontade deles de espancar é muito maior. Porque quando a pessoa tá gritando, ela tá esperneando, ela tá chorando, você vê ali o sofrimento da pessoa, mas eles espancando, 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 flagelando e vendo que o Senhor Jesus estava mudo, era como se ele estivesse ali se sentindo naquele momento que não tinha forças, né? Nossa, será que a gente tá batendo pouco? Porque ele não tá sentindo dor? Porque ele não tá reclamando, né? E aqueles homens eram soldados treinados, acostumados a fazer esse tipo de castigo. Então, com certeza, esse é um livro que você precisa ler, né? Que deve acompanhar aí as suas leituras bíblicas, os seus devocionais, tá bom? Então, que Deus abençoe você e até o próximo vídeo. Não esquece de clicar em gostei e se inscrever aqui no canal, tá bom? Um beijo, um abraço e até a próxima. Tchau!